Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje vamos aprender mais sobre a função carry, como conseguimos fazer agrupamento aqui dentro desta função, agrupando em datas, empresa, estado, conforme aqui meu exemplo, onde eu quero fazer uma soma de todos os totais filtrados por data, empresa e estado. Fala turma, eu estou aqui com uma base de dados onde eu quero utilizar a carry para fazer uma soma dos valores que eu tenho nesta base e digamos que eu quero agrupar estes valores desta soma pela data ou pela empresa e estado. Nós conseguimos fazer este agrupamento aqui dentro das colunas anteriores a esta soma que nós desejamos fazer, utilizando alguns critérios aqui dentro. Neste caso aqui, nós queremos agrupar por data, empresa e estado, e queremos saber, através da carry, qual foi a soma total destes valores com estes critérios e tirar uma média. Caso você não tenha assistido ainda as videoaulas sobre carry, nós abordamos bastante argumentos dentro dela. Eu vou deixar o card aqui em cima e o link aqui na descrição. Confere lá para você ter maior entendimento sobre esta função e os argumentos que vamos utilizar na videoaula de hoje. Aqui na célula A1 eu quero chamar a função carry, então eu começo com igual carry. O primeiro argumento que nós temos que tratar dentro da carry seria a nossa base de dados. Então eu posso clicar aqui na célula A9, onde começa a minha base de dados, coloco 2 pontos e até onde vai? Vai até a minha coluna G, eu posso colocar somente a letra que ele vai pegar todas as linhas. Caso posteriormente seja adicionado mais valores lá embaixo, automaticamente ele já vai tratar e vai trazer aqui para minha carry. Então coloca somente a letra da coluna que ele vai puxar todas as linhas desta coluna até o final da base de dados. Eu coloco o ponto e vírgula para adicionar os critérios aonde eu quero fazer este tratamento dentro da carry. Começo com aspas duplas e dentro de aspas duplas, obrigatoriamente eu tenho que chamar a select. Select para selecionar o meu intervalo. Os critérios que eu vou utilizar aqui é de data, que está na coluna A, vírgula, a empresa que está na coluna C, vírgula, e o estado que está na coluna D. Esses são os critérios que posteriormente eu vou utilizar dentro da group by e eu quero a soma dos valores. Então aqui, depois de D eu coloco vírgula e sum e a coluna que eu quero fazer a soma dentro dos parênteses. Neste caso aqui é a coluna G. Então, eu coloco o G aqui, e agora ele já selecionou a coluna A, C, D e fez a soma da G. Mas eu preciso agrupar estes valores para que ele não fique muito extenso na minha base de dados. Para isso, eu vou utilizar o argumento aqui dentro da carry, que é o group by. Então, aqui dentro da group by, eu tenho que obrigatoriamente colocar todos os critérios, todas as colunas que eu puxei antes da soma, aqui para dentro, para ele agrupar estes valores dentro desta soma que eu solicitei para carry. Aqui eu coloco A, vírgula, C, vírgula, D. Aqui se eu der Enter, veja que ele já vai trazer a data, a empresa, o estado e já vai fazer a soma destes valores por data, por empresa, pelo estado. Aqui, para não ficar aqui em cima este sum valor, eu posso alterar com a label, com a ajuda da label dentro da carry, para fazer a alteração deste cabeçalho, do rótulo dos meus dados. Já tem uma videoaula mais detalhada sobre labels aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima nos cards e o link aqui na descrição. Você pode ir lá conferir depois desta videoaula para ter maior entendimento sobre as labels, o argumento de labels dentro da carry. Aqui na minha célula A1 eu dou F2 e depois do D eu chamo label. Qual é a label que eu quero fazer a alteração? É da soma. Então aqui eu coloco sum, coluna G,
dentre parênteses, e depois aqui eu coloco aspas simples. Dentro de aspas simples, qual vai ser o rótulo que eu quero fazer esta alteração? Neste caso, como é soma, eu vou colocar total. Se eu der Enter aqui, veja que já fez a alteração do meu rótulo, do meu cabeçalho dentro da query. Se eu quisesse colocar mais alguns valores aqui, digamos que eu quero tirar a média. Eu vou tirar a coluna D aqui. E ao invés da coluna D, eu quero a soma e vou querer a média também. A média aqui dentro a gente chama como AVG. Entre parênteses, qual é a minha coluna? Neste caso é a mesma coluna G, que eu quero tirar a média. E para evitar que traga AVG e o valor, se eu der Enter aqui, veja que ele traz sempre o prefixo que eu executei ali dentro da query. Para alterar, eu utilizo também a label. Neste caso, após total, eu coloco vírgula, AVG, que seria os dados que eu quero fazer alteração, entre parênteses G, e do espaço, aspas simples. Como aqui é a média, então eu posso colocar aqui dentro média, que ele já vai alterar o AVG, valor, para média. Se eu der Enter aqui, veja que automaticamente aqui já alterou, então ele está fazendo a média dos valores agrupados pela data, pela empresa, e faz o total e a média dos valores que foram vendidos nesta data e nesta empresa. Se eu adicionar novamente aqui a coluna D, ou caso eu queira adicionar novos critérios, temos que nos atentar que todos os critérios que colocar aqui, temos que colocar dentro do grupo by. Então aqui eu quero chamar a coluna D, posteriormente dentro do grupo eu tenho que colocar vírgula D, para ele agrupar dentro da soma e da média a coluna que eu adicionei aqui dentro da select. Se eu der Enter, ele já vai adicionar o estado, vai continuar com o total e com a média que adicionamos. Então ele tira o total da data, empresa e estado e a média também destes critérios. Caso eu queira adicionar novos critérios, eu posso adicionar aqui com vírgula, só lembrando que tem que colocar sempre dentro do grupo. Se essa videoaula te ajudou, deixa o like aqui, comenta o que você achou desta videoaula. Se teve alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu irei responder. Ela pode virar uma videoaula para o canal. E caso queira aprender mais sobre a função query, existem outras videoaulas aqui também. Eu vou deixar em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Então é isso, turma. Na videoaula de hoje aprendemos mais sobre a função query. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí. Comenta o que você achou. Se teve alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Me segue ali no Instagram, pode me mandar a sua dúvida também no direct por lá, que eu respondo. E ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Existem outras videoaulas e mais argumentos da query. Eu vou deixar a playlist aqui do lado para você acompanhar todos esses argumentos dentro da query. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.